Olá, eu sou o Magela e essa é a segunda temporada de Diálogos sobre Ciência e Natureza, um projeto da ONG Grupo Brasil Verde, do Grupo de Pesquisa em Áreas Protegidas, que tem por objetivo resgatar, registrar e eternizar a história da conservação da natureza e da ciência no Brasil. Recebemos hoje Ricardo Cardim. Ricardo é botânico, paisagista e mestre em biodiversidade pela Universidade de São Paulo. Reconhecido por seu trabalho inovador na valorização da vegetação nativa brasileira, Cardim é o criador do conceito de florestas de bolso. Com mais de 2 décadas de atuação, ele se tornou uma referência nacional em paisagismo ecológico, promovendo a reconexão entre pessoas e natureza por meio de projetos que unem ciência, estética e sustentabilidade. É autor do livro Paisagismo Sustentável para o Brasil, onde defende uma nova abordagem para o verde urbano, baseada na cidade local e na memória ambiental. Seu trabalho inspira uma nova geração de profissionais e cidadãos a repensar o modo como vivemos e interagimos com a nossa natureza. Ricardo, seja bem-vindo ao nosso diálogo sobre ciência e natureza, um prazer te receber. Obrigado, Magela, o prazer é todo meu aqui de participar. Ricardo, a gente sempre começa tentando resgatar um pouco a origem do nosso convidado, né? Como você, em que momento da sua vida você se interessa pela botânica e pela conservação da natureza? Como isso surgiu? Olha, Magela, a minha história ela é muito, diríamos assim, diferente, né? Eu sou paulistano, eu tenho 47 anos, eu nasci e cresci em São Paulo, né? Eu brinco que Deus colocou uma criança que adorava plantas num apartamento de 70 metros quadrados no meio de um bairro que estava completamente sendo verticalizado nos anos 80, né? Então, tem aquele livro que a mãe escreve, né? O livro do bebê. Então, tem lá em 82, né? Ricardo, com 4 anos, seus principais brinquedos são as plantas, as flores, as conchas, a natureza, né? Eu adorava aquilo, né? Mesmo tendo pais urbanos, meus pais são advogados, super urbanos, e eu adorava planta desde criança, desde as minhas mais tenras memórias, mesmo tendo pais super urbanos, né? Pais advogados, como eu disse, morando em prédio, cercado de prédio, e eu assisti a minha infância situações como o córrego que era do lado do meu prédio, de repente, depois de umas férias de verão, ele tinha sido canalizado e construído um prédio em cima. Assim, já tinha um esqueleto de prédio em cima daquilo e o córrego desapareceu, né? Então, eu fui vendo uma transformação da paisagem urbana de uma forma muito agressiva, muito assustadora, mas dentro de todo esse desafio que Deus me colocou, de um menino que gosta de planta nascer no meio da maior metrópole brasileira, num apartamento pequeno, no meio de um monte de prédio, teve, seja feita justiça, uma saída. Eu estudei numa escola em São Paulo que tinha como que por acidente um pedacinho de Mata Atlântica ali. Tinha um remanescente Mata Atlântica, que era conhecido como bosque pelos alunos. E aquilo, para mim, era uma coisa que, desde das minhas mais tenras memórias, eu lembro de ver aquelas árvores grandes, bromélias, tudo, e eu não entendia por que aquelas árvores, aquela vegetação que estava ali, que eu ficava tão fascinado, não tinha em outros pontos da cidade. Não tinha nos jardins do clube, do prédio, eram árvores completamente diferentes. E aí, com o tempo, eu fui entender que tudo era estrangeiro. Todas as plantas que eu via no meu cotidiano na cidade de São Paulo vinham da Ásia, da África, da América Central, da Bolívia, da Argentina, e quase nada daquela Mata Atlântica que me fascinava. E isso gerou em mim uma criança, um adolescente, sempre preocupado nisso. Né? Então, quando eu era adolescente, eu lembro que eu voltava a pé da escola, e aí eu estava com amigos, eu fingia que amarrar o tênis para pegar uma semente de alguma coisa nativa que eu achava. E meus amigos não podiam saber que eu estava pegando semente, que iam me tirar sarro da cara. Por que você está pegando essa porcaria? Isso lembrando sempre há 30 e poucos anos atrás, que não existia a menor consciência ecológica, né? Então, foi uma vida de exilado, assim, de alguém que ama plantas na cidade. E quando eu me formo na escola, isso também pouco, acho que no 95, pelo que eu me engano, quando eu me formo na escola,
eu fui tentar fazer botânica, né? Mas aí eu vi que se eu fosse fazer biologia botânica, eu teria que ser professor. Eu não queria ser professor, eu queria ter uma vida mais dinâmica, eu não queria aquilo, né? E aí eu pensei a grande saída, né? Eu falei, olha, eu sei desenhar muito bem desde criança, eu sou muito bom com a mão. Aí eu falei, vou fazer odontologia, porque aí eu vou ganhar dinheiro, vou comprar uma fazenda e vou morar no interior. Né? E não tem patrão, eu moro no meio do mato e viro fazendeiro, né? Então esse era o plano, né? E aí eu fiz odonto, tudo, né? Cheguei a ter consultório, fiz mestrado na USP de odontologia, tive especialização, tudo tal. E aí, em 2000 e pouco, né, mais de 20 anos atrás, eu estava um dia no consultório e falei, não aguento mais, eu continuo apaixonado por planta, gosto de planta, fico estudando planta, além do livro de planta, né, eu vou trabalhar com isso, não dá mais. E aí eu comecei a conhecer de pessoas, a fazer um movimento, e acabei como aluno, como eu estava no mestrado em odonto na USP, eu acabei como aluno da botânica da USP, aluno ouvinte e tal, né? E aí fiquei quase 10 anos na botânica da USP, fiz mestrado em botânica lá na USP, e me tornei botânico, né? Então, aí em 2008, eu monto uma empresa de telhados verdes, né? De paredes e telhados verdes com outros sócios, então eu começo minha carreira aí para trabalhar com isso, para me sustentar com isso, e eu já tinha, uns anos antes, feito um blog que chamava Árvores de São Paulo, que eu colocava informações sobre as árvores da cidade que a vida inteira eu fiquei estudando. E esse blog foi muito interessante, Magela, porque quando eu comecei tinha 3 acessos, de repente ele tinha 1.000, 10.000, quando viu ficou um negócio enorme, né? Naquela época ainda nem existia o termo viralizar, mas virou um blog que ficou muito acessado, e eu passei a ser referência na mídia, para falar de árvores na cidade, na época que também não tinha redes sociais, então para Globo, para Folha, para Estadão, eu ia falar sobre as árvores da cidade, etc. Né? Eu já estava na botânica da USP, eu sabia o que eu estava falando, e então foi uma história muito diferente. E aí essa empresa de telhados verdes e paredes verdes se transforma no meu escritório de arquitetura paisagística, com a minha esposa que é arquiteta, e a gente sempre no ativismo, né? A gente nunca quis fazer um paisagismo que fosse somente decoração, porque a minha vontade era criar sempre a restauração ecológica, né? Para mim isso era fundamental. E aí eu vi que eu não conseguia fazer restauração ecológica no campo, porque eu não estava no campo, eu estava na cidade. E aí eu falei, puxa, como é que a gente poderia fazer uma restauração ecológica na cidade? Através do paisagismo. E aí eu fiz telhado verde com floresta de Mata Atlântica, com cerrado. E aí quando eu comecei a fazer os projetos de paisagismo sustentável, me falavam, você é louco, Ricardo, isso não dá dinheiro, ninguém quer paisagismo com planta nativa. Para as pessoas isso é mato, as pessoas querem buchinho e pinheirinho, né? Mas elas estavam erradas, né? E a gente conseguiu entrar no mercado imobiliário com um projeto que eu praticamente não cobrei nada para ter a chance de fazer uma fachada de Mata Atlântica num prédio de São Paulo. Isso gerou um volume de vendas absurdo para a incorporadora, e aí as outras incorporadoras quiseram contratar a gente, e o nosso escritório cresceu. Hoje a gente tem um escritório aí que tem mais de 40 arquitetos, né, em projetos do Brasil inteiro, e a gente só trabalha vegetação nativa e projeto embasado em ciência. Eu nunca vou usar espécie exótica invasora, né, e procuro sempre usar as nativas regionais, mas o mercado ainda não atende tudo, então a gente tem que usar algumas nativas do bioma também, né? Sensacional, Ricardo. Quando a gente busca essa origem com os nossos convidados, sempre tem essa experiência de criança, né? Que de alguma forma nos aproxima com a natureza. Mas eu queria trazer para os desafios de hoje. Eu acho que você tem 2 filhos pequenos também, né? Eu tenho 3. 9 e 7 anos, né? Isso, é mais ou menos o que eu tenho. Eu tenho um de 1 aninho, um de 4 e um de Então 8 anos. você também vive a vida selvagem, então, né, Rogério? É, só que o meu são 3 meninos, né? Aí é Nossa, selvagem mesmo. mesmo, os 3 se engalfinham lá. Mas eu estou falando sobre isso porque nesse mundo de tecnologia exagerada, né? Como a gente desperta nas crianças esse interesse que a nossa geração acabou tendo
pela natureza e pela conservação. Você acha que, de alguma forma, isso ainda está printado na gente enquanto ser humano? E você acha que a gente consegue? Eu, por exemplo, tento levar os meus filhos para as viagens que eu faço pela natureza, mas é sempre um desafio, não é? Olha, ótima pergunta, Magela, porque eu também penso muito nisso, né? A gente tem que pensar que, como espécie, né, como Homo sapiens, a gente tem aí cerca de 300 mil anos, né? Esses 300 mil anos a gente viveu em profundo contato com a natureza até 150 anos atrás. Se a gente fizer uma breve história, já vê que os nossos bisavós, tataravós, não moravam em cidades, moravam no campo. Então, a vida no campo, a vida na natureza era a regra. E, de repente, nos jogam nessas cidades com ar-condicionado, o dia inteiro pisando em cima de borracha, né, nos sapatos, fechados. Claro que isso vai ter um custo enorme para o nosso emocional, que foi moldado a viver em espaços abertos em meio à diversidade da natureza. Então, a gente passa a ter ansiedade, depressão, angústia, um monte de problemas aí que vão ter desdobramentos físicos e psicológicos, né? Então, eu acho que isso, sim, hoje é uma questão importantíssima, e a gente está tendo a primeira geração de crianças que vão crescer sem as ferramentas da natureza. Então, na história da humanidade, essa vai ser a primeira geração, independente de classe social, que a gente vai ter crianças que não subiram em árvores, que não brincaram no terreno baldio, que não pegaram pedrinhas no chão, enfim, que não brincaram na natureza, que ficam o dia inteiro em telas, né? A gente vê em qualquer restaurante que a gente vai, crianças comendo com telas, né? Num ponto de ônibus, crianças com o celular da mãe hipnotizadas. Isso é muito grave. Então, eu e a Alessandra, a gente tem aqui no escritório um cuidado muito grande com relação à infância, né? Por isso a gente trouxe uma ferramenta que chama Parquinho Naturalizado, que é um parquinho que procura reproduzir a cidade quando ela era gentil às crianças. Porque se a gente for ver, né, a gente teve infâncias que a gente ia na rua. Eu tinha amigos ricos e pobres, né? Então a gente tinha experiências muito diferentes. E foi a última geração, independente do tamanho da cidade. Porque hoje as crianças vivem trancadas, né, por essa questão de segurança pública e pelo medo também, que eu acho muitas vezes exagerado. Mas o que acontece é que como a gente pode, então, trazer para as crianças um mínimo de contato com essa natureza? E aí a gente cria nos projetos nossos, claro, depende da escala, do financeiro, do projeto, tudo, mas a gente faz pelo menos um pomarzinho indígena, onde a gente coloca as frutas nativas que tinham nos quintais dos nossos avós, cambuci, cambucá, grume-chama, cereja brasileira, cabeludinha, jabuticaba, araçá, bacupari, todas essas frutas que faziam parte das infâncias de muita gente. Então a gente monta um pomarzinho desse, que é barato, uma árvore dessa você pode comprar a partir de R$50, um tamanho minimamente aceitável. E quando a gente tem mais recursos, eu monto uma floresta de bolso, com um playground, com uma casinha no meio para fazer um clubinho, né, para você ter aquela coisa do espaço da criança no meio da floresta, para ela exercitar o medo, exercitar a sensação de aventura, de estar no meio daquela florestinha, que para uma criança tem uma dimensão muito maior do que para nós humanos, né? Quem nunca voltou para a casa da infância e se assustou com como ela era pequena? Né? Então, a gente procura trazer ferramentas. E quando o projeto é grande, tem recursos, a gente chegou a fazer, por exemplo, um que recria arqueologicamente a paisagem de um rio paulistano de 300 anos atrás, com as mesmas pedras, mesma vegetação, a água circulando ali, e isso é encantador, né? Então, eu tive uma situação nesse projeto do Riozinho da Mata Atlântica, que foi muito interessante. Ele é uma praça público-privada, num empreendimento de 3 bilhões de reais aqui em São Paulo, que chama o Parque Gamaro, fica no Brooklyn. E aí, Magela, eu e a minha esposa Alessandra, a gente levou o Henrique e a Alice, né? Então, como falei, a Alice tem 9 e o Henrique tem 7, né? A gente levou eles lá. E aí, tinha a seguinte situação, eu falei para a Alessandra, à direita tem o playground, com brinquedos de playground, de madeira tal, mas playground, artificial. E à esquerda tem o riozinho, com gramado e a floresta atrás que a gente fez. Vamos deixar as crianças soltas aqui, nesse ponto igual, né? E vamos ver para onde elas vão decidir. Ou elas vão brincar com o playground, ou elas vão para o riozinho. Então, eu soltei as crianças torcendo, né? Putz, vai para o riozinho, pelo amor de Deus. E aí,
foram para o Riozinho. Foi muito interessante. Elas foram direto para o Riozinho, chegaram no Riozinho, começaram a brincar com a água, debruçado ali, ajoelhada nas pedras, e quando eu vi, eles estavam fazendo competição de folhinha, como se fosse barquinho. Tinha a folha do capixingui, né? Ou aquela folha grandona dele, bem avermelhada, assim. Aí colocaram as duas e fazendo corrida. Ou seja, ali estava vendo a magia da nossa espécie de 300 mil anos. O que as crianças faziam nas savanas africanas 100 mil anos atrás. Então, é muito importante, num país urbanizado como o nosso, de cada 10 brasileiros, 9 moram em cidades, que a gente tenha cidades amigáveis à natureza na infância. Muito bom. E essa concentração urbana absurda, né? Você destacou aí, a gente hoje tem cerca de 80%, de 70% a 80% da população brasileira morando em menos de 1% do território, né? Essa concentração maluca traz desafios gigantes para esses centros urbanos, né? Eu, ano passado, o ano retrasado, eu conversei com um amigo comum nosso, o Gilberto Natalini, e ele tinha acabado de assumir a Secretaria do Clima de São Paulo, e eu perguntei para ele, Natalino, você está preparado para esse desafio? Quer dizer, a gente sabe que pessoas vão morrer todo ano por conta das chuvas, das tempestades, das enchentes, e alguém que ocupa um cargo desse, uma pessoa especial como Natalini sensível, né? Isso é um desafio. E aí, como a gente insere as florestas urbanas, projetos de paisagismo dentro das áreas urbanas para evitar essas catástrofes ou pelo menos minimizá-las, cara? Olha, hoje a gente tem um problema muito grave, né? Porque árvore e meio ambiente não dá voto. É muito interessante. A questão animal, dos pets, né? Cachorro, gato, dá muito voto. Mas se você for falar de árvore, de enchente, de saneamento, de restauração ecológica, mudanças climáticas, você não vai ter voto. Isso eu estou falando de amigos meus que se candidataram e descobriram na pele isso. Então, o que acontece é que a classe política não acordou para esse assunto. É muito complicado você permear a classe política para eles entenderem coisas básicas, Magela, como, por exemplo, né? A gente fica com essa papagaiando, né? Mudanças climáticas globais. Claro que é um assunto importante, mas a gente tem pouquíssima interferência nisso. Quem tem interferência nisso é a China, é os Estados Unidos. E ninguém fala da mudança climática regional que acomete as nossas cidades. Nossas cidades são verdadeiras ilhas de calor, né? Não tem políticas de arborização, não tem cuidados com a arborização, não tem área permeável praticamente. Qualquer cidade que você vai, de norte a sul, de leste a oeste, é aquelas calçadas estreitas, áridas, com árvores anãs, quando tem árvore, e pouquíssimas praças, e quando tem praça é cimentada, com umas palmeirinhas exóticas. Então, hoje está provado pela ciência, o professor Carlos Nobre sempre bate nessa tecla, acho que ele é o único que fica falando forte isso, de que, né, as mudanças climáticas regionais já estão acontecendo com severidade. A cidade de São Paulo era a cidade da garoa até os anos 70. Hoje é a cidade dos eventos climáticos extremos. A gente viu em São Paulo, há pouco tempo atrás, menos de um mês ou um mês e meio, uma tempestade que arrancou janelas de prédios antigos. Quando uma construtora constrói um prédio, ela calcula ventos de 100 anos para resistir o vento, para o prédio não ter problemas. Ou seja, o que a construtora calculou 50 anos atrás se tornou já uma realidade ultrapassada. E isso se deve principalmente aos eventos climáticos extremos causados pelas ilhas de calor e pela falta absoluta de verde, de arborização e de permeabilidade urbana. E o que a gente percebe é que os gestores públicos não conseguem compreender isso, principalmente executivo e legislativo. Né? Não estou falando nem dos servidores públicos especializados. Então, aqui em São Paulo, eu tenho lutado muito, por exemplo, para a arborização entre as vagas de veículo, como já é feito em Paris e em Berlim, né, que é o único meio de você arborizar uma cidade como São Paulo a ponto de reduzir a temperatura dela, para fazer uma floresta extensa. Também precisaríamos ter florestas de bolso, que é essas restaurações de Mata Atlântica urbanas, que pode ser feita a partir de 100 metros quadrados, pulverizadas que nem uma grande rede neural na cidade. Mas a gente tem que desapropriar a área.
Não dá para você querer fazer. O problema é que os políticos querem fazer dentro, como nossa avó falava, tapar o sol com a peneira. Né? Não adianta você fazer um jardinzinho aqui e acolá. A gente precisa criar políticas públicas claras de permeabilidade da cidade. Como a cidade cresceu sem atenção às áreas permeáveis e verdes na maior parte das malhas urbanas, a gente vai ter que desapropriar a área. A gente vai ter que criar essas áreas verdes para ter floresta, para ter gramado, para as pessoas entrarem em contato com o sol e meio natureza. A gente vai ter que fazer uma arborização entre os carros para conseguir criar túneis verdes em toda a cidade. Se a gente não reduzir a temperatura das cidades, a gente vai ter mudanças climáticas globais muito agravadas pelas mudanças climáticas regionais. E São Paulo é prova cabal disso já. Ricardo, fala então um pouco para a gente sobre o conceito de florestas de bolso. É um conceito que se aplica nas áreas privadas, também nas áreas públicas. Como é essa proposta? Bem, isso é uma técnica que eu desenvolvi, na verdade, quando eu era criança. Assim, né? Eu falei, a infância teve muita força para mim. Né? Eu tinha um tio que tinha um sítio na Serra da Mantiqueira, ele não tinha filhos. Então, o sítio era meu praticamente. Né? E ele me levava naquele sítio, eu com 14, 15 anos, tudo. E eu percebia que tinha nas plantações de batata dos arredores pequenos capões de mata, que praticamente todo ano os caras passavam um trator em cima daqueles capões. Eles deixavam o capão, mas eles matavam o capão, não sei por que razão. E eu ia lá, a pé, e ficava olhando e via que a floresta crescia com alta velocidade e com árvores muito próximas umas das outras, de diferentes espécies. Eu ainda não sabia nada de ecologia e botânica na época, mas eu achava aquilo muito curioso, né? E essa capacidade de regeneração da floresta, dela voltar com muita força, e a despeito do homem ficar hostilizando ela, né? E aí eu comecei a compreender, quando eu comecei a estudar isso daí, que a floresta nativa brasileira, a tropical, Mata Atlântica, Amazônia, quando são formações jovens ou regenerantes, elas são extremamente adensadas. Então você tem ali trabalhos de fitossociologia mostram 6, 7, 8 árvores, indivíduos lenhosos por metro quadrado numa área nova. Essa é a mágica da natureza, né? É uma competição, cooperação. Né? Deve ter mecanismos que a gente não compreende ainda aí, talvez ligados àquela internet das raízes da árvore através de fungos, não sei. Mas deve ter coisas aí. E o que acontece? A restauração florestal no Brasil, ela vem muito do IBDF, lá dos anos 70, da época da ditadura militar, né, de trocar a Mata Atlântica por eucaliptais, por pinos, né, dentro de uma lógica agronômica de 3x2, aquela coisa toda, né, 3 metros por 2 tal, para ter tratos mecanizáveis, culturais, larga escala tal. E a nossa restauração florestal vem muito disso. Então a gente começa a plantar, né, com as florestas, principalmente a partir do final dos anos 80 para os 90, né, começa a ter leis de compensação ambiental, as matas ciliares das usinas de açúcar em São Paulo, começa a fazer florestas e essa restauração florestal, mas sempre fazendo esse 3x2, esses grandes grids. Aí tinha o grid da pioneira, o grid da secundária inicial, secundária tardia, climática. Isso foi evoluindo, teve recobrimento, diversidade, que é uma coisa que eu acredito lá do André, do Ricardo Rodrigues e tal. Mas eu percebo que faltava a centelha de vida do que é a Mata Atlântica, por exemplo, que é essa grande briga, né? E entender quais são as nativas de recobrimento da sua região, porque isso muda como uma assinatura dessa nossa complexa biodiversidade. Às vezes em 1 quilômetro muda essa assinatura, né? Então uma é o fumo bravo, né, que é a árvore-chave, a outra é o pau-pólvora, a outra é o capixingui, então a outra é o ingá. Então isso é muito interessante, né? E essas coisas foram me fascinando, e eu comecei a fazer experimento quando eu tinha empresa de telhados verdes. Eu comecei a pegar a mesma quantidade de mudas que eu via nessas capoeiras, assim, eu fazia um quadradinho lá e contava mais ou menos, e tentava reproduzir isso artificialmente, né, em terreno, né? E eu via que o crescimento era absurdamente rápido. Aí depois de um tempo, eu descobri que tinha um japonês, chamava Miyawaki, um japonês botânico, um botânico japonês, né, que ele fazia um experimento parecido com as florestas temperadas do Japão, com as espécies lá dele, né, nem todas nativas, mas que ele adensava também 6 por metro quadrado.
olha só, não estou errado, é por aí o negócio, né? E aí eu comecei a testar cada vez mais, até que teve uma oportunidade em 2013, que a multinacional BASF Química alemã me chamou para fazer uma casa modelo sustentável, um projeto de milhões. E aí eles queriam que eu fizesse paisagismo, e eu propus, a gente pode fazer nesse quintal de 400 metros quadrados uma floresta? De uma restauração de Mata Atlântica, nesse sistema que eu estou desenvolvendo? Pode, Ricardo, eu topo. E aí eu fui lá, coloquei uma árvore a cada 1 metro quadrado, mais ou menos, nesse esquema de diversidade e recobrimento, espécies nativas da região, e o crescimento foi absurdo, né, com mínima manutenção. Era um solo todo compactado, cheio de entulho, era um rio aterrado naquele local, era uma várzea aterrada do antigo Ribeirão dos Cordeiros, e a floresta cresceu numa velocidade assustadora, que era o assunto da casa. Em 3 anos você tinha uma floresta que ficou mais alta que a casa de 2 andares. E com aquela... parecia que sempre teve lá. E aí as pessoas começaram a ficar muito assustadas com aquilo, me chamar, me explica isso, como você fez, como é que isso ficou assim, né? E eu comecei a fazer isso em telhado até. Eu fiz no topo do prédio do Citibank, na Paulista, fiz no edifício da Gazeta, na Paulista. Até que um dia, em 2016, uma pessoa que plantava árvores, que ficou minha amiga, o Nick Sabei, falou, Cardinho, você não quer fazer isso numa área pública? Eu falei, puta, vamos fazer junto. Mas eles não vão, tá? A prefeitura não vai deixar, porque é muito diferente do 3x2, do 2x2 que eles fazem. Eles não entendem o que é floresta, eles montam no máximo bosques. Né? Não, a gente vai fazer, e aí foi um inferno a burocracia, mas a gente conseguiu autorização. E a gente fez a primeira floresta de bolso numa praça pública em São Paulo, na antiga margem de um rio canalizado, o córrego Berabinha, que era o córrego da minha infância, esse que foi tapado, mas num outro ponto da cidade. E a gente fez uma floresta de bolso lá em mutirão voluntário. Vieram 200 pessoas plantando aquela floresta, e hoje está uma floresta que tem 12 metros de altura. Então, a gente conseguiu fazer 17 florestas de bolso em São Paulo, públicas, em lugares públicos, só com dinheiro doado, nunca dinheiro público. Inclusive tem um mecenas nisso, que é o Sérgio Fontana, que é um arquiteto que doou as mudas e máquinas muitas vezes. E aí que eu percebi também, Magela, que aí eu comecei a aprimorar a floresta de bolso, né? Eu chamei de floresta de bolso essa técnica de competição-cooperação, assim por dizer. Aí eu percebi o seguinte, né? Embora eu tenha sido sempre um menino urbano, eu tive a chance de viver muito tempo no sítio desse meu tio, e eu adorava ficar lá perguntando para o pessoal do sítio como funcionava o trator, o arado, etc., e via tudo aquilo, né? Criação de gado e tal. E aí eu pensei o seguinte, isso que se faz na restauração florestal hoje também está errado. Você abrir um buraco, a popular cova, né, mesmo com essas máquinas perfuradoras ali, muitas vezes espelham, né, aquela argila ali, deixa aquilo lá quase impermeável para a raiz, mas a planta só tem para crescer aquele pedaço. Eu pensava o seguinte, se um pé de feijão, um pé de milho, uma gramínea, né, eles preparam todo o horizonte A do solo, quebrando 50 centímetros, deixando aquilo totalmente aerado, permeável para a raiz prospectar esse horizonte A, por que a gente não faz isso para a floresta? Porque a floresta nativa, as árvores, são ainda mais exigentes do que um pé de milho, ainda mais com a diversidade que a gente coloca. E por que a gente não dá esse horizonte A inteiro para elas prospectarem, como é na floresta? Porque uma coisa também que eu fazia na minha infância era abrir trilha na floresta. Eu pegava enxada e eu ia abrindo trilha que nem uma transamazônica. E aí eu percebia que tinha uma camada, debaixo da serrapilheira, uma camada de raízes que tinha uns 5 centímetros, era tipo um tapete. Você cortava ele, arrancava aquele tapete, enrolava. Eu achava incrível, é um tapete de raízes da floresta. Aí que eu percebi, depois, já, né, na época da graduação, da pós-graduação, que aquilo era o horizonte de nutrição daquelas plantas. Era ali que elas se nutriam, aquela esponja é onde estava tudo a vida do solo. Embaixo era para fazer a fixação. Eu falei, pô, se tem isso, eu preciso dar isso para a floresta. Então, eu comecei a fazer florestas, e eu fiz em área rural assim, eu fiz florestas de 15 hectares assim. Eu falo, chama o cara que planta milho na região aí. Quem é que planta milho na região? Ah, é o fulano. Contrata ele para fazer todo o preparo de solo igual milho, igual. Idêntico. Beleza, porque ele vai ter que colocar amônia, vai ter que fazer igual. Só que ao invés da semente, a gente vai colocar os tubetes. E aí a gente vai distribuir o tubete em grupo A, grupo B.
Grupo A, recobrimento, grupo B, diversidade. Coloca primeiro o grupo A, que são 50% das mudas, umas 10, 12 espécies para recobrimento, e depois coloca o grupo B, 50% das mudas, com 80 espécies, 70 espécies. E faz o grid, né? Vai dar tudo meio misturado, nada linear, é na mão mesmo, é no chucho, vai colocando, e coloca mais ou menos uma muda a cada um passo, dá 80 centímetros, 1 metro. Nesse solo trabalhado para o milho, como se fosse uma plantação de milho de aquelas mudas, aquelas sementes decalab, assim, alto nível. O crescimento é absurdo. Eu fiz isso para a incorporadora Artesano em Ribeirão Preto, para o empreendimento deles, que eles precisavam restaurar 30 hectares de APP. E aí eles faziam naquele sistema 3x2, não crescia nada. Só... O que crescia no 3x2? Isso é uma coisa muito importante aqui, Magela, de falar. Né? Se a gente pensar, o 3x2 poderia talvez, até funcionar bem com baixa manutenção se não existisse invasão biológica. Mas hoje, as nossas áreas rurais estão infestadas por gramíneas africanas de fotossíntese C4, muito mais eficientes que a C3 da Mata Atlântica. E perto das cidades, infestadas de leucenas e pezinhos de jardim. Então, a gente tem uma invasão biológica severa hoje como competição. E se eu deixo espaço na minha restauração florestal para invasão biológica, eu vou restaurar invasão biológica e não árvores. E aí a Artesano fez o quê, né? Porque voltando aqui, eles falaram, Ricardo, esse sistema seu é muito diferente, eu não acredito. Então a gente vai fazer 2 pilotos. O seu piloto com 1.000 metros quadrados e um outro piloto com um sistema tradicional. Falei, tá bom, quer fazer assim? Vamos fazer assim. Bem, aí plantou lá o piloto e plantou o meu com o rapaz que plantava milho na região lá. A minha floresta, em 8 meses, sombreou todo o solo. Todo o solo foi resolvido. Tem as fotos, eu até posso provar. E a do lado, as mudas estavam com 50 centímetros, se muito. Tudo muda de tubete, tá? Muda de 30. Né? E tudo aquela terra cheia de braquiária, colonião, infestando, né? E o meu não tinha capim nenhum, porque não tinha fotossíntese C4 com sombra. E não deu tempo de formar aqueles capins que ficam ali morto-vivo embaixo da floresta, aqueles braquiárias. Né? Então, foi muito interessante. E aí eu fiz isso em 15 hectares numa região canavieira degradada em Alagoas, para um grande hotel de luxo. E a floresta hoje está lá com 8 metros de altura. Né? Então, a floresta de bolso, na verdade, ela é muito mais do que a cidade. É que na cidade eu acho que virou uma coisa inédita e acabou chamando muita atenção, né? A Mata Atlântica, ela nos surpreende pela sua resiliência, né? Mas mesmo entre conservacionistas, entre colegas, há uma certa, não sei se preconceito, mas certa não valorização das pequenas áreas florestais, de pequenos fragmentos florestais. Explica para a gente por que eles são importantes e merecem ser conservados, para além dos grandes fragmentos de floresta que a gente ainda tem. Na Mata Atlântica quase não temos, tirando ali o sul do Brasil, né? A importância também para a biodiversidade desses pequenos fragmentos florestais. Olha, quando eu falo em zona rural, eu até concordo com nossos colegas, né? Eu acho que os fragmentos pequenos, eles hoje viraram fragmentos praticamente zumbis, principalmente nas zonas mais antigas, né? Quando eu fiz o meu livro Remanescentes da Mata Atlântica, As Grandes Árvores da Floresta Original, eu viajei muitos remanescentes. E o que a gente vê é absurdo. A gente vê efeitos de borda severo, mudanças climáticas regionais que ressecam a floresta, abrem porta a incêndios, uma sucessão de plantas invasoras dentro e fora da floresta, árvores emergentes caindo por lianas, infestando, né? Os animais dispersores não existem mais. Então, eu concordo que hoje a gente tem 12,4% de fragmentos minimamente viáveis da Mata Atlântica. Eu discordo veementemente daquele número que dá quase 30%, contando o que eu digo de árvore no pasto da Mata Atlântica. Porque a Mata Atlântica é um organismo que nem o nosso corpo, eu acredito. Né? O meu corpo, se eu esquartejar ele, eu vou viver 5 segundos eu morro. A Mata Atlântica, se eu esquartejar ela vai morrer em um século, mas ela morre também.
né? Eu percebo isso muito nitidamente quando eu fiz esse trabalho do livro, e eu li muitos artigos sobre essa questão da degradação florestal pela fragmentação. Então eu concordo, fragmento pequeno não é o ideal, longe disso, mas é diferente nas cidades. Quando a gente está falando de cidades, eu falando de outra coisa. Né? Cidades são ambientes extremamente hostis à biodiversidade nativa, né? Na verdade, a gente tudo joga contra, né? Lençol freático rebaixado, o clima mudou, tudo tal. Então você precisa criar envelopes climáticos na cidade. Você precisa encontrar nichos para as árvores. E aí a gente tem uma coisa que é o Tostines, né? Que é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. O que é isso? Né, uma vez eu estava em discussão científica com um amigo meu, cientista muito competente, que é mesmo, não estou brincando, e aí ele falou, Cardinho, a gente precisa plantar na cidade árvores cada vez mais de biomas secos, né, de cerrado, etc., porque as cidades estão cada vez mais secas. Mas eu falei, puxa, mas isso não é uma escolha nossa? Então a gente vai assumir a escolha dos políticos, que é de não ter árvores na cidade, então a gente tem um clima seco e quente. Por que a gente não tenta reverter esse clima para o clima mais próximo do original? Eu acho que dá. Né? Então, tem essa discussão também. E aí entra a floresta de bolso. Né? Se a gente consegue criar não só a questão da biodiversidade, mas uma cobertura florestal eficiente dentro de uma cidade, a gente consegue regular o clima dela, melhorar o clima dela. Claro que ele nunca vai voltar a ser original, mas a gente pode melhorar. A gente pode ter políticas públicas para telhados verdes também. Né? Então, a gente pode criar a infraestrutura verde urbana e a floresta de bolso dentro dela para reduzir a temperatura da cidade e tornar a cidade amigável à vegetação nativa. E agora também um parênteses, tá, Magela? Isso é muito importante. Na minha experiência prática, eu não vejo nenhuma desadaptação na imensa maioria das plantas nativas nas cidades. Então, é uma falácia que planta nativa, por estar antes de uma floresta que era úmida, agradável, não sobrevive na cidade, que é diferente disso. Por quê? As plantas nativas têm uma caixa de ferramenta genética muito poderosa, de milhares, centenas de milhares de anos, se não milhões, evoluindo em diferentes condições do local, mais quente, mais frio, mais seco, mais úmido. Né? A gente sabe dessas histórias geológicas que foram mudando, e as plantas carregam essa informação, muitas delas, e conseguem sobreviver em desafios urbanos incríveis. Eu consegui, por exemplo, plantar palmito jussara em fachada norte de prédio e está lá até hoje, há 7, 8 anos. E no sol. Né? Então, a biodiversidade é possível de conviver com as cidades. Agora, claro que uma floresta urbana ela tem condições completamente diferentes de uma floresta rural, grande, fragmento grande. Então, esses pequenos fragmentos de 500 metros quadrados, eles vão ter, na minha opinião, duas serventias quando a gente fala em biodiversidade. É um polo de dispersão de espécies nativas regionais numa cidade dominada pelas exóticas, que hoje a sucessão ecológica urbana é com exóticas em São Paulo, não é mais com a Mata Atlântica e o Cerrado, e também uma poderosa máquina de educação ambiental para as pessoas aprenderem a conviver com a Mata Atlântica como algo valioso, abandonando aquela ideia de que a floresta é nossa inimiga, que é o lugar das cobras, escorpiões, canibais, monstros imaginários, febres, etc. Né? Então, eu acho que para a biodiversidade, essas pequenas florestas se comportam como bombas de dispersão ecológica e como máquinas de educação ambiental. E claro, né, uma restauração florestal é somente um convite à floresta, não é uma Mata Atlântica. A gente cria um convite para ver se a Mata Atlântica volta para lá através dos dispersores, polinizadores, se tiver muita sorte, e fazendo um trabalho árduo. Né? Então a gente tem colocado, por exemplo, em alguns projetos já, extrato arbustivo, né, planta depois de um tempo, palmito jussara, para criar o restaurante da floresta. Quando é muito seco, planta muito gerivá para criar o restaurante da floresta. Então, a gente vai tentando criar mecanismos mais próximos, né? Mas é a arte do possível. Né? Além de ser uma grande oportunidade de locomoção pelos centros urbanos, né? Alguns lugares ali que eles vão poder refugiar. Mas para a biodiversidade, para o paisagismo, o processo e a preservação desses pequenos fragmentos também traz benefícios sociais?
Desculpa, Magela, que deu uma cortadinha só um pouco na sua pergunta. Eu perguntei se para além dos benefícios de biodiversidade, de paisagismo, o processo de restauração e a preservação desses pequenos fragmentos também traz benefícios sociais? Sem dúvida, né? Porque a cidade de São Paulo, por exemplo, é uma cidade extremamente hostil ao lazer dos seus habitantes, né? Ao contato com a natureza dos seus habitantes. Então, a ciência hoje mostra claramente como a natureza é importante para a saúde mental das pessoas, como a gente estava falando lá nos 300 mil anos, depressão, ansiedade e angústia. E se você tiver um trechinho de Mata Atlântica no seu bairro, que você passa a conviver com ele quando vai na padaria, você vai visitar um amigo, você está indo para o trabalho, aquilo passa a ser parte da sua paisagem. Você passa a ver, puxa, olha só essa fruta aqui, nunca vi, olha aquele passarinho ali pousando, olha a cor daquela árvore, deu flor, olha que interessante. Aquilo passa a ser um mecanismo de reconexão com essa floresta, do que os japoneses chamam de banho de floresta. Então, isso é ganho físico e psicológico, porque se eu tenho um psicológico saudável, eu tenho uma saúde física saudável também. E eu não tenho dúvidas, né, que se as próximas gerações vão descobrir cada vez mais que não dá para criar essas cidades completamente artificiais que a gente criou no século XX. Isso foi um ensaio de uma cidade que a gente, né, criou nessa primeira aventura humana nas cidades. Eu acho que as cidades dos próximos séculos serão cidades onde a gente vai dar direito a outras formas de vida e a gente vai ganhar com isso. Claro que você não vai ter uma onça andando numa avenida, mas você pode ter um tucano, você pode ter uma raposinha, que nem tem em Berlim, ali passando naquela floresta perto do portão de Brandemburgo. Então, eu entendo que o caminho, né, ele vai ser essa integração, natureza nativa e humanidade. Ricardo, as florestas, elas acabam tendo um papel muito importante também para preservar ou para proteger deslizamentos, né? E a própria... Bom, e para além das áreas conservadas, a própria Convenção de Diversidade Biológica reconhece que proteger o que está conservado não basta, a gente tem que restaurar boa parte dos ambientes degradados. Quais são os principais desafios para a gente estabelecer políticas públicas de restauração? Você já falou aí da dificuldade do voto, né, que não interessa para os políticos, mas, para além disso, você reconhece alguns outros desafios? Olha, agora a gente vai ter a COP30, né, Magela? E a gente conseguiu, claro, que foi um avanço magnífico, né, começar a fomentar e monetizar a restauração florestal, né? Então começou a gerar recursos e grandes empresas surgindo para fazer restauração florestal, através desse dinheiro do carbono, né? O dinheiro que vem aí para mitigar, né? Agora, uma coisa que eu tenho falado muito, né? Eu escrevi sobre isso recentemente. E as florestas já existentes? E essa Mata Atlântica de 200 mil fragmentos, depauperada por todo tipo de problemas? Esse dinheiro deveria ir também para isso, né? Então a gente precisa considerar na restauração o manejo ecológico. Eu acho que isso é urgente, a gente debelar efeitos de borda, enriquecer florestas que foram depauperadas nas gerações passadas, tirar lianas excessivas, reconectar fragmentos, criar políticas de reconexão muito claras desses fragmentos, né? Claro, ninguém está falando aqui para deixar de ter agricultura ou pecuária, não é isso. É possível ter os dois integrados e de forma que essa floresta consiga sobreviver mais 200, 300, 400 anos, essa Mata Atlântica. Então eu entendo que hoje os recursos, as políticas públicas, têm que vir muito para o manejo ecológico dos remanescentes nos lugares mais ocupados pelos humanos, né? Que é o Cerrado e a Mata Atlântica, o Pampas, né? Que a Caatinga também está muito ocupada. Então a gente precisa começar a investir dinheiro nesse manejo e criar, principalmente, órgãos públicos de manejo ecológico. Porque hoje o que eu vejo é sempre aquela coisa da restauração, que é importantíssima, não tiro, né? Vamos restaurar, mas ninguém fala de manejo
dos remanescentes existentes, e não existem políticas públicas para isso, fomento nisso. E outra coisa também aí, Magela, que entra, que é muito importante, a gente tem brigado muito por uma Embrapa, paisagismo e arborização. Né? A Embrapa é um órgão de excelência que fez do Brasil a potência que é hoje na agroindústria, quer goste, quer não, isso sustenta a economia do país. E é um órgão de excelência, que cumpriu uma função social incrível no país. Agora, a gente tem cidades hoje no Brasil, e a população brasileira com plantas na sua casa, na sua vida, 90% exóticas, no país de maior biodiversidade do mundo. Além dos efeitos culturais óbvios disso, de desvalorização da flora mais rica do planeta, a gente tem a questão da invasão biológica, que está intimamente ligada a esse manejo ecológico. E que ainda há um negacionismo enorme por parte dos profissionais de paisagismo, viveristas, políticos também, que acham que esse é um assunto menor. Né? Então a gente precisa ter uma Embrapa Paisagismo e Arborização para pesquisar as plantas nativas brasileiras nos seus diferentes biomas para serem usadas na ornamentação, na arborização, e aí poderia criar mecanismos de obrigatoriedade de compra pública, somente com a lista Embrapa de plantas nativas, para os viveiros quererem produzir isso e gerar mercado. E aí isso vai para o mercado privado também. Então, eu acho que o assunto biodiversidade no Brasil, ele é muito maior do que o carbono e restauração. A gente tem muitas outras fontes que a gente precisa atacar, lembrando que o país é urbano, e a gente precisa falar com as pessoas, a gente precisa trazer a biodiversidade na vida das pessoas para que elas queiram votar em quem gosta de biodiversidade e valoriza isso. Ricardo, o seu trabalho da sua empresa, com a sua equipe, né? Mas me parece um pouco exceção ainda, não sei se eu estou errado. Né? Você acha que os arquitetos, paisagistas de hoje, as futuras gerações, estão incorporando a importância da conservação da natureza dos seus projetos, como você faz bem? E aí eu queria que você comentasse um pouco para mim, que eu não conheço, me chama a atenção o trabalho de Burle Marx. Ele foi, de certa forma, pioneiro nisso também, ou não? Eu vou começar respondendo Burle Marx, né? Roberto Burle Marx foi um grande pioneiro na sua época, né? Então ele juntava cientistas, né? Então botânicos de altíssimo quilate do Rio de Janeiro dos anos 40, 50, 60. Eu tive o prazer de ter aula com uma delas, a professora Nanusa Luísa Menezes, né? Que estudou a flora da Serra do Cipó, aquela maravilha toda. E ela me contava das aventuras com Burle Marx, tudo. Então, Roberto era um homem muito preocupado com a questão da biodiversidade brasileira e o meio ambiente brasileiro. Tanto é que ele faz uma capa da Veja denunciando aquilo em plena ditadura sanguinária, né, com um ato de coragem muito grande. Aliás, eu não sei como não aconteceu nada com ele. Mas acontece que Roberto era um homem do seu tempo. Naquele tempo, a gente não tinha ciência falando de invasão biológica, a gente não tinha ainda um esclarecimento sobre a importância de plantas nativas para a educação ambiental das pessoas. Então, Roberto fez o que era possível no tempo dele, né? Mas nos últimos 30 anos, né, ele faleceu em 94, de 94 para cá foi que a ciência floresceu para trazer a questão da invasão biológica, a questão da importância das plantas nativas. Hoje a gente tem toneladas, consenso científico sobre isso. Na época dele não tinha. Então ele trouxe muita planta exótica também, nessa tentativa da beleza. Para ele era muito importante que as plantas tivessem boa adaptação. Mas hoje a gente sabe que muita exótica invasora é excelentemente adaptada. Né? E até é um termo que eu questiono muito em ecologia, é o naturalizada. O que é naturalizado, o que é invasor? É uma diferença muito tênue e muito subjetiva. Né? Então, eu acho que são coisas que a gente vai amadurecendo. E o Roberto... Só para aproveitar o seu comentário, desculpe te interromper, mas também tem uma perspectiva histórica, né? Porque se você pensar do ponto de vista histórico, quase tudo vai ser invasor, né? Até que o das espécies, enfim. Mas é que as pessoas falam para mim isso, mas Ricardo, eu vou trazer aqui uma planta nova, ela vai se naturalizar e vai virar uma planta nativa depois de um tempo. Eu falo só que nunca na velocidade humana. Nunca na velocidade de um Boeing 747 trazendo plantas do Alasca para cá, ou plantas do México para cá. Né? A gente, em biogeografia, a gente vê que a aventura das plantas demora milhões de anos para ela atravessar territórios. E muitas vezes elas nem conseguem atravessar. E esse tempo todo que demora, dá tempo de todo o ecossistema interagir com aquela planta
e criar mecanismos dinâmicos do ecossistema de autoproteção, de equilíbrio, etc. Né? Agora, quando eu jogo uma planta num ecossistema que está ali há milhares de anos de equilíbrio nova, ela não vai ter esse tempo para evoluir com aquilo. Né? Então, ela vai precisar de muito tempo, e isso, antes disso, vai trazer muitos desequilíbrios ecológicos que, nessa época de destruição da natureza, a gente não pode se dar o luxo, né, de ficar infestando as florestas com isso. Então, é uma questão complicada. Mas vamos lá falar da geração. Né? Eu acho que a nossa geração, né, Magela, que a gente tem uma idade parecida, a nossa geração ainda está muito refratária ao paisagismo sustentável. Por quê? Os profissionais que já estão no mercado com a nossa idade, eles já têm a sua clientela, eles já têm o seu modo de fazer as coisas, de pensar o paisagismo, e eles não veem, ao que parece, necessidade de trazer o paisagismo para a ciência, de trazer o paisagismo para a brasilidade, para a restauração, né, regeneração. O que eu percebo é que eles continuam fazendo o mais do mesmo que eles estão acostumados, e os clientes continuam comprando. Agora, as gerações mais novas que estão entrando no mercado, saindo da universidade, ou novos, né? No meu escritório, a maioria dos arquitetos são novos, tem de 27 até 40 anos. E esses estão interessadíssimos. Esses já perceberam que não dá para fazer um paisagismo que desconsidere a ecologia, que desconsidere a brasilidade, né? Que a gente tem que parar de copiar Castelo de Versalhes, parar de copiar Miami. Né? Então, tanto é que esse livro Paisagismo Sustentável foi uma boa surpresa. A gente já está na terceira reimpressão dele. Ele já vendeu mais de 10 mil exemplares em 3 anos. E continua sempre entre os mais vendidos da Amazon. E eu percebo que muitos jovens estão se inteirando. Eu acho que as mudanças não são rápidas, né, Magela? Então a gente vai ter uma mudança nesse sentido, e não é só o Ricardo que está fazendo isso, né? Tem paisagistas como a Pan Faquin, que é uma grande influenciadora do Instagram, uma arquiteta que é amiga e que tem feito um trabalho maravilhoso de trazer a vegetação nativa para o paisagismo. A gente tem viveiros como Fábrica de Árvores, que tem investido muito forte nisso, o Legado das Águas Votorantim. Então, está havendo um movimento de formar uma nova geração de paisagistas atenta a isso. Mas a geração mais velha ainda não percebeu isso. Né? Nem sei se vai precisar perceber, mas essa mudança vai acontecer de forma inexorável, porque não é opinião, é ciência. São evidências científicas já consolidadas. Então, como é que você vai se discutir ciência se você não tem evidências científicas favoráveis do outro lado? Dizendo que invasão biológica não tem problema, de que não existe risco. Né? Até hoje, ninguém conseguiu me contrapor nisso daí. E eu estudo muito isso. Então, eu acho que é um caminho sem volta, né, para o bem, para a gente poder ter mais equilíbrio ecológico e mais educação ambiental nas pessoas. Né? Ricardo, você consegue me ouvir bem? Está me Consigo. ouvindo? E agora, Machado? Tá. Você citou 2 cidades europeias aí, Paris e Berlim. Mas temos algum exemplo investindo na heterogeneidade da paisagem e investindo nesse paisagismo, sobretudo com nativas? Não temos, Magela, na minha opinião, não temos. Né? No Brasil, a impressão que me dá é que em muitas cidades houve um retrocesso, como Curitiba, por exemplo. Curitiba, eu fui recentemente, eu fiquei assustado de ver avenidas inteiras sendo plantadas com cerejeiras anãs japonesas. Né? Ou seja, árvores de pequena biomassa, pequena capacidade de regular o clima, de serviços ecossistêmicos, e exóticas e que podem se tornar invasoras. Né? Então, sem menor pudor, né? Numa cidade que deveria estar plantando canela amarela, canela preta, embuia, araucária, guabiroba, araçá amarelo, tantas coisas da flora, da floresta ombrófila mista, né, que a gente tem, e que poderiam estar ali naquele clima tão favorável que é Curitiba, mas não. E eu percebo também, por exemplo, né, que a gente tem alguns avanços, mas retrocesso. Tipo, São Paulo, duas décadas atrás, mudou a sua lista de espécies para as espécies nativas da Mata Atlântica. Maravilhoso. Isso foi muito importante. Só que hoje o que a gente vê em São Paulo? Plantios maciços de árvores anãs, por pressão de companhias elétricas que educaram uma geração de funcionários públicos de que árvore grande causa transtorno urbano e não deve ser plantada. Então, o que a gente vê plantado na cidade de São Paulo é um monte de ipê amarelo anão,
que equivale a um galho de uma árvore grande para reduzir temperatura, aumentar a umidade do ar, segurar barulho, filtrar gases, etc, etc. E não existe até hoje nas cidades brasileiras departamentos dedicados à manutenção e saúde de árvores. Então, o que a gente vê são árvores largadas à própria sorte. Em qualquer rua que você vai numa cidade como São Paulo, você vê árvores enforcadas pelo cimento, com cupins. Você não pode tratar árvores com cupins na cidade, mas você pode tratar o seu telhado a 3 metros do lado. Você tem árvores com podas mutiladoras, não existe a poda periódica de formação da árvore, que permite formar o calo arbóreo. Você tem podas que são convites a apodrecer por cupins, fungos patógenos. Uma epidemia de espécies inadequadas plantadas por cidadãos que não têm acesso à educação ambiental. Então, o que a gente mais vê na cidade são ficus asiáticos de diferentes espécies, fornecidos por Olambra, pelas grandes indústrias de plantas ornamentais, que são asiladas depois de servirem de decoração nas cidades. Né? Então, a pessoa compra essas ficus, coloca na sala, enjoa ou fica com dó, planta essa ficus elástica na calçada. E aquilo vira um monstro, né? Uma árvore de madeira fraca, branca, que cai com tempestades, raízes agressivas, de uma raiz de figueira, uma ficus, que se enovelam naquele monte de entulho lá embaixo e caem quando chove, não tem fixação adequada, e tem a praga da mosca branca, né? Porque essas plantas são plantas de genética paupérrima, porque são clones que vieram da Holanda, e elas são todas infestadas por uma praga que é a mosquinha branca, que vai chupando aquilo tudo, cai aquele monte de folha o tempo todo, né? E a prefeitura não tira essas árvores e repõe essas árvores. O que eu mais vejo em São Paulo, a coisa mais fácil em São Paulo, na verdade, em qualquer cidade brasileira, é fazer vídeo mostrando as atrocidades da arborização. Né? Então, você vê aqui em São Paulo um monte de ficus elástica plantada, e a prefeitura não tem nenhum departamento para ir lá tirar aquela planta que vai causar sérios problemas e trocar por uma árvore adequada. Né? Então, a gente está muito longe de cidades como Berlim, Paris. Eu considero que a gente está indo em 1850 e eles estão aqui em 2025, né? Maravilha, Ricardo. Queria falar um pouco sobre o ambiental, a gente já está chegando aqui ao final, mas eu não queria deixar de te ouvir sobre isso. Nós começamos sobre a importância de sensibilizar, né? As crianças se sensibilizam mais com o contato com a natureza. Você acha que, historicamente, nós erramos na nossa forma de fazer educação ambiental, o que não deu o resultado que a gente esperava? Às vezes, eu estou completando 30 anos de militância ambiental esse ano, e quando eu olho para o passado, eu falo, poxa, onde a gente errou, né? Porque tudo que está acontecendo hoje a gente já falava há décadas, né? Mas você acha que a nossa educação ambiental errou? Nós usamos os instrumentos, as ferramentas erradas? Olha, eu não diria que... Eu nunca vou desmerecer o trabalho das gerações anteriores, porque a gente chegou aqui onde estamos hoje e foi muito duro, né, graças a ele. Né? Então, eu acho que foi feito o possível, mas, assim, onde eu acho que faltou, né? Acho que faltaram 2 assuntos principais. Primeiro, a gente quebrar o preconceito secular da população brasileira com a biodiversidade nativa. Né? Roberto Burle Marx falava isso, né? Os medos da natureza nativa são cultivados há séculos no Brasil. Então, a floresta é encarada como o local de todas as mazelas. Não é à toa que os portugueses construíam fortificações contra a floresta, né? Você olha desenhos de cidades portuguesas do Brasil até o século XVIII, eram cidades que nem Forte Apache, todas muradas contra a floresta lá fora. E dentro da cidade tudo era desmatado, não sobrava uma folha ali, para deixar a cidade sempre limpa, né, entre aspas, né? Então, até essa própria expressão, limpamos o mato, limpamos a floresta, né? Isso mostra esse horror histórico com a biodiversidade brasileira como o local das cobras, com aquilo que eu falei tudo, né, dos canibais, etc. Isso não foi atacado. Eu acho que a gente falou muito de que precisa cuidar das árvores, da água, dos rios, etc., tal, da Amazônia, mas faltou falar
do que era realmente que essa natureza é nossa amiga e que deve conviver com a gente. E aí ela está ligada com uma coisa profundamente importante. A gente não falou de cidades praticamente. Né? Isso é uma coisa que eu falo com o pessoal da SOS Mata Atlântica. Vocês precisam trazer a SOS hoje para cidades. Né? As pessoas estão nas cidades, então elas precisam entender que a Embaúba pode estar no quintal de casa, no condomínio, e que vai ser legal ver na Embaúba o morceguinho indo lá. Ele não é o Drácula, ele é um morcego frugívoro, ele é nosso amigo, ele planta a floresta. Então, eu acho que faltou trazer, resumindo a ópera, trazer a biodiversidade nativa para o cotidiano das pessoas. A gente falou muito em Amazônia, em geleira, baleia, golfinho, etc., que são coisas importantíssimas, tá? Não tiro nem um pouco, por favor. Mas faltou a gente falar desse cotidiano, que é a nossa vida nas cidades, né? A ida para a escola, para o trabalho. Aonde que a biodiversidade entra nessa? Aonde entra a Mata Atlântica nisso, né? Ricardo, e o futuro? O que você pensa? Eu às vezes me pergunto se eu sou otimista ou pessimista. Falo, bom, alguém que teve três filhos depois dos 40 não pode ser pessimista, né? É verdade. Então, eu acho. Como é que você vê o futuro para os seus filhos, exatamente, para as futuras gerações? Eu acho que assim, a gente, na nossa geração, Magela, é uma geração de transição. Mas a mudança é lenta. Eu acho que a gente foi, talvez nem a gente, né? Aqueles lá de 72, né? Tudo fizeram as primeiras aberturas, né? Paulo Nogueira Neto, né? Foram aí abrindo veredas em lugares muito difíceis. E aí a gente teve aí esse movimento dos anos 80, ecologista, etc. e tal. A gente está tendo aqui a nossa geração trabalhando também, mas é um trabalho lento. Eu sou otimista, eu acho que a gente vai conseguir gerar as próximas gerações serão muito melhores que as nossas com relação ao trato à natureza, só que me preocupa se vai dar tempo, né? Porque as nossas burradas foram tão grandes que eu fico preocupado de realmente a gente ter desregulado de uma velocidade maior do que a gente imaginava essa natureza e a gente começar a ter, assim, porque uma coisa, por exemplo, que ninguém fala, né, Magela, na minha quarta série, em 88, eu ouvi a professora falar: nós somos 4 bilhões de pessoas. Eu falei, cara, 4 bilhões? Como 4 bilhões de pessoas? Eu lembro de ficar impressionado. Hoje estamos em 8. E eu estou aqui 47 anos. Então, assim, há uma capacidade de suporte, a gente sabe disso, né? E como é que isso está numa distribuição num mundo complicado? Como é que vai ser isso? Então, essas coisas me dão muita preocupação, mas eu sou otimista, eu sou aquele cara que planta árvore que só vai ficar bonita daqui a 200 anos. Eu adoro plantar as figueiras bravas, as ficus gomeleiras, organenses, glabra, etc. Né? Nessa esperança, os jatobás, né? Então, eu também sou que nem você, também eu sou otimista, eu acho que vai melhorar, mas esse é um planeta que não é fácil, né? Ele é duro, mas fascinante, né? Você acabou me despertando para uma última pergunta aqui. Você acha que é uma limitação evolutiva nossa, essa coisa de ser imediatista, ou seja, que os orientais têm muito, né? Eu vou plantar a árvore que eu não vou ver a sombra dela. Você acha que nós ocidentais temos uma limitação para entender que o tempo da natureza é diferente do nosso e que nós não vamos ver a maior parte dos resultados das nossas ações? Ótima pergunta, Magela, pergunta poética, né? Eu acho que assim, isso é um fenômeno principalmente. Aqui eu não conheço muito o Oriente, né? Então eu vou falar mais do Ocidente, que eu conheço bem. Eu acho que isso é um fenômeno muito nosso do Novo Mundo, e principalmente do Novo Mundo em desenvolvimento aqui embaixo, né? No hemisfério sul, né? A gente tem essa visão ainda da natureza como um grande cartão de crédito infinito que a gente pode passar à vontade que não vai acabar nunca. É aquela coisa da plantação de café, né, que acho que foi o Saint-Hilaire que falou, mas você destruiu a floresta aqui toda, o solo está estéril, e agora? Quem vier depois que se arranje, eu vou desmatar lá na frente. Né? Então, eu acho que a gente continua com essa visão imediatista mesmo, que é o que o Sérgio Buarque de Holanda falava nos Raízes do Brasil, né, que eu acho que isso explica muito o nosso espírito aqui nesse país, né? Dessa coisa de você
Não fazer nada que não te dê uma vantagem imediata e que vai ser um custo desnecessário, né? Eu brigo isso muito no mercado imobiliário, né? Quando eu falo, olha, vamos fazer melhor, vamos tentar colocar aqui uma muda melhor, mais árvores, né? E aí, muitas vezes, eu deparo com aquela visão de números. Aí eu falo uma frase de provocação que até não deveria falar, mas eu falo. Eu falo, olha, você já parou para pensar que caixão não tem gaveta? Né? Dessa vida a gente nada leva, mas sim o que a gente deixa para as pessoas, né? Então por que não vamos deixar coisas boas? Né? Para que ter tanto dinheiro? Será que não dá para tirar um pouco desse dinheiro para a gente plantar uma arborização bacana aqui, fazer uma calçada de granito bem feita para as pessoas, como tem na Europa? Né? Então, eu acho que a gente tem essa visão ainda do colonizador a ferro e fogo, do Warren Dean, que vai entrando, penetrando o sertão e deixando um rastro de cinza, de destruição, desde que meu bolso fique cheio, né? Muito bom. Ricardo, quero te agradecer muito, cara. Sei do seu tempo sempre corrido, né? Imagina. Sei do desafio que é ser pai dos mais novinhos aí, mas eu quero te agradecer demais sua gentileza, sua atenção. Espero que tenha sido agradável para você e, enfim, espero ter a chance de te conhecer pessoalmente e trocarmos mais ideias a respeito dessas questões. Eu que agradeço, Magela, um grande prazer esse bate-papo, passou voando, né? Foi muito agradável. E conte comigo sempre que precisar, quando vier para São Paulo, vamos tomar um café. Com certeza. E o mesmo para Minas Gerais, por favor. Com certeza, com prazer, um pão de queijo. Pessoal, esse foi mais um diálogo sobre ciência e natureza. Nos siga aí nas redes sociais, acompanhe o nosso canal e nos vemos na semana que vem com mais um convidado ou convidada. Um abraço a todos.